Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Deixa eu lhe fazer duas perguntas. Você sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? Segunda pergunta: existe alguma hierarquia no céu, na Trindade? Se você não sabe essas respostas, continue comigo, nós vamos estudar sobre isso. Meu nome é João Pinheiro e esse é o Conhecendo a Bíblia. Vamos lá. Se você continuou comigo no vídeo, o primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus 12:32. E eu vou ler também depois o 30 e o 31 para ajudar a dar um entendimento do que Jesus quis dizer. Primeira coisa, nós vamos falar sobre hierarquia no céu. A gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente começa a entender que dá a impressão que existe essa hierarquia no céu. Deus Pai, superior, Jesus, abaixo dele e depois o Espírito Santo, né? No entanto, quando a gente começa a estudar, a gente vê que parece que tem hora que essa hierarquia se inverte. Existe mesmo essa hierarquia ou Deus, a Trindade, é um Deus só e cada um tem uma função? O que acha você? Vamos lá? Mateus 12:32 diz assim, Jesus dizendo: E se alguém, essa versão diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. No 30, Jesus tinha dito assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E no 31 ele tinha dito assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Queridos, aqui dá-se a impressão de que Jesus se coloca abaixo do Espírito Santo, inclusive coloca Deus também abaixo do Espírito Santo, porque ele diz que qualquer blasfêmia e pecado será perdoado, mas não aquela contra o Espírito Santo. Dando assim, se você não se aprofundar no texto, a entender que o Espírito Santo estaria acima de Deus e dele. Mas não é isso que o texto está dizendo. Nós vamos estudar um pouco mais para a gente entender o que isso significa. Segundo o texto que nós vamos estudar, está aqui no livro de João, João 14:28. Jesus também dizendo, Jesus diz assim: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui, Jesus agora se coloca abaixo do Pai, fazendo uma referência de que Deus seria maior que ele ou é maior do que ele. Eu só quero lembrar uma coisa para você. Uma coisa que eu entendi quando eu fiz um estudo, quando eu iniciei na Igreja Adventista, o pastor Washington me levou para a Igreja Adventista. A gente fez um estudo um dia, o sabatino, onde ele apresentou esse tema. Ele começou fazendo a seguinte pergunta: Jesus poderia ter falhado na sua missão? E foi ali levantado vários questionamentos. Foi muito bom aquele estudo, eu até me emocionei com a citação do pastor Washington de que Jesus poderia sim ter falhado. Aqui, queridos, nós estamos falando de um Jesus encarnado num corpo de homem. E Jesus, quando desceu à terra, ele abriu mão da sua divindade de Deus. O sacrifício pelos pecados da humanidade não poderia ter sido feito pelo próprio Deus. Teria que ter sido feito por um homem, alguém encarnado, alguém que sofreria as consequências do pecado sobre o seu corpo. É tema para um outro estudo que eu quero fazer com você. Mas os pecados de toda a humanidade, de Adão até o último ser da terra, foram despejados sobre Jesus. E ele sacrificou todos esses pecados na cruz. E então esse sacrifício, para ser aceito, precisaria ser sacrifício de homem. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, a Bíblia diz. Então Jesus precisaria sacrificar a própria vida. Então aqui, quando ele encarnou, ele abriu mão da sua divindade de Deus. É por isso que ele cita que o Pai é maior que eu. Que naquela condição que ele está agora, ele não tem o poder divino. Terceiro texto para nós estudar agora, Apocalipse 5. E esse é um texto muito bacana de estudar. Toda a Bíblia é, mas esse texto eu gosto muito. João, deixa eu te explicar. Apocalipse, a palavra grega Apocalipse significa revelação. Logo no início do Apocalipse, quando você começa a ler, diz ali revelação, ou seja, Apocalipse de Jesus, revelação de Jesus para João, o discípulo do amor. Então, Apocalipse 5 diz assim, João falando:
e vi na destra, ou na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Quando você for ler esse texto, você vai ver que é uma pergunta. Ele está bradando, mas ele está fazendo uma pergunta. Quem é digno de abrir? Essa pergunta, na verdade, está apontando para João. E olha só. E ninguém, João continua, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Foi revelado isso a João. E eu chorava muito, eu também choraria. Imagina, queridos, esse livro estava na mão de Deus. É o juízo de Deus, é o que Deus almejou para a humanidade. E aqui está citando que ninguém podia abrir esse selo, ninguém podia abrir esse livro. O livro estava na mão de Deus. E por que Deus não podia abrir esse livro? Se era a vontade de Deus para a humanidade. E, continuando então, e eu chorava muito, no 4, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Como assim, queridos? 5. E disse-me um dos anciãos, Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O leão da tribo de Judá, Jesus, que venceu, pode abrir o livro. Venceu o quê? O pecado. Foi ele que foi a oferta viva, foi ele que foi o sacrifício vivo, foi ele que desceu da divindade para encarnar como homem e para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele venceu. Então é por isso que ele tinha autoridade para abrir o livro, porque ele venceu o pecado. Ele recuperou a humanidade de volta para si. Quando Adão pecou, Adão entregou a terra e o ser humano ao pecado e a Satanás. Jesus, quando veio à terra, ele sacrificou e ele recuperou o planeta Terra e recuperou o ser humano para Deus. É por isso que a Bíblia diz que através de um homem o pecado entrou no mundo, mas também através de um só homem entrou a glória, a salvação. Jesus recuperou de novo o ser humano para si. Agora, para a gente encerrar, voltando lá ao primeiro texto que nós estudamos, por que que Jesus diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado? Eu vou te explicar rapidamente, para o texto não ficar muito longo, o que é pecar contra o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo tem uma função sobre a humanidade. É lhe mostrar o pecado, é fazer com que você entenda o pecado e que você se arrependa do pecado e se volte para Jesus. E o Espírito Santo é aquela palavrinha ou aquela vozinha que fica o tempo todo na sua mente dizendo: Johnny, isso é pecado. Johnny, isso é pecado. Você vai fazer alguma coisa e você sente algo te mostrando que aquilo está errado. E aquela vozinha te dizendo: isso é pecado, isso é pecado. Mas, se eu não der ouvido ao Espírito Santo, continuar pecando, mesmo o Espírito Santo falando, eu vou lá e peco, vou lá e peco. Até que chega um momento, queridos, que eu fecho tanto o meu coração que eu já não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você já conheceu alguém assim que você fala: nossa, como que aquela pessoa não entende que fazer aqueles atos que ela está fazendo é pecado? Talvez 2 motivos. Ou ela não sabe realmente que é pecado, e aí a misericórdia de Deus vai ter salvação para ela, ou ela sabia que era pecado, mas insistiu tanto e fechou tanto os ouvidos e o coração para o Espírito Santo, que ela não mais ouve a voz do Espírito Santo. E aí entra uma coisa que eu descobri na Igreja Adventista, que a gente chama de o fechamento da porta da graça. O juízo já está sendo aplicado sobre a humanidade. E quando eu me fechar para o Espírito Santo, para algum pecado que ele tentou me alertar o tempo inteiro,
ele não vai mais conseguir agir na minha vida. E eu vou continuar pecando. E eu não vou mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí vai ser aplicado aquilo que nós chamamos de o fechamento da porta da graça. Tem um texto, que eu não vou me lembrar qual é agora, que diz que continue o imundo pecando, né? Continue o que peca pecando, e continue o salvo. É porque o juízo já terá sido aplicado. Eu posso até continuar vivo na terra ainda, não ter morrido, mas se eu fechar o meu coração para o Espírito Santo, eu já estou condenado. Basta apenas o dia do juízo para eu realmente ser condenado. Eu escolhi por minha própria vontade, e aí entra o livre-arbítrio de Deus, a não dar ouvido para a voz do Espírito Santo. Eu me fechei tanto, que eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo. É como um filho, que a mãe tenta educar, e mostra o caminho certo, e vai, tenta corrigir, e aconselha, e aplica ali algumas palmadas no início, e depois na juventude também dá conselhos, e puxa a orelha, e vai levando o filho para tentar trazer ele para o caminho. Mas ele não ouve, e ele acaba recebendo alguma punição. É porque a mãe deixou de ensinar? Não. Ele deixou de ouvir o que a mãe lhe ensinava. Então, para ele, está sendo aplicado ali alguma penalidade, que ele vai ter que descobrir lá dentro dessa penalidade, que a mãe estava certa. Para ele ainda tem salvação, mas quando você se fechar para o Espírito Santo, não tem mais salvação. Você já está condenado. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Queridos, enquanto aquela vozinha estiver falando na tua mente, olha, isso é errado, olha, isso é pecado, agradeça a Deus. O Espírito Santo ainda não desistiu de você. Na verdade, ele nunca vai desistir de você. Mas graças a Deus você ainda não fechou a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo. Que você reflita sobre isso. Deus abençoe seu dia. E que você ore muito. E consiga ouvir a voz do Espírito Santo. E tente mudar o seu caminho para aquele caminho que é o único que te leva à salvação. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te diz: eu sou o caminho e a vida. Siga este caminho. Que Deus abençoe seu dia.